Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. De novo, Jesus lhes disse: Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: Acaso ele irá se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu, então? Jesus respondeu: De início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que estava lhes falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. É necessário então que a gente se pergunte: o que as palavras de Jesus nesse contexto de proximidade da morte, o que significam as palavras de Jesus? Podemos pensar que a cruz de Jesus é, na verdade, um símbolo do imenso amor, de um amor que amou até o fim. E, ao mesmo tempo, a cruz é também símbolo da rejeição dos judeus. Eles não aceitaram Jesus, por isso que então condenam Jesus à cruz. Não aceitavam o que Jesus falava, não aceitavam a mensagem de Jesus. Então a cruz é também uma maneira de condenar Jesus, portanto, cancelando a mensagem dele. Esse é exatamente o pecado dos judeus, denunciado por Jesus, a rejeição. O pecado deles é essa rejeição em relação à pessoa de Jesus, assim, sobretudo, como de sua origem divina. E era sobre isso que o Evangelho falava. Eles ficavam zombando, questionando, né? Quem é? Ele vai morrer? Falou, no lugar que ele vai a gente não pode ir. Então ficava o tempo todo desacreditando Jesus, não querendo aceitar a sua origem divina. O pecado, então, deles está em não acreditar em Jesus, em se fechar a esta verdade de Deus trazida por Jesus. Mais ainda, a afirmação de Jesus sobre o pecado de seus opositores declara, de certa forma, inútil todo o sistema religioso judaico. Então, não é apenas uma maneira de falar que Jesus critica em relação aos judeus, mas todo o sistema religioso, toda a forma de pensar daqueles judeus estava ali então sendo considerada inútil. Sem a aceitação da salvação em Jesus, não pode haver profunda e verdadeiramente a purificação e o perdão como os judeus faziam todos os anos, nas suas festas anuais, que faziam todos os ritos de purificação e de perdão, esses ritos que chamavam Yom Kippur. Então, se não tem uma verdadeira aceitação da salvação de Jesus, como é que podem ser purificados e perdoados de seus pecados? O apego às coisas terrenas e às tradições humanas impede de compreender o mistério de Deus revelado em Jesus. Então eles eram tão apegados que não conseguiam enxergar o que estava diante de si. No entanto, é na cruz que Jesus se manifesta a sua glória,
manifesta, como diz o texto, que eu sou. Esse eu sou soa aos ouvidos da gente como o eu sou do Antigo Testamento, o nome de Deus, né? Vai dizer ao povo que eu sou. Então Jesus é eu sou, ou seja, é o nome de Deus no Primeiro Testamento. Então é na cruz que se manifesta toda a divindade de Jesus. Na glória da cruz, a comunhão entre o Pai e o Filho aparecerá de maneira muito clara, sem sombra alguma. Apesar de toda a rejeição e abandono, o Pai estará sempre com o Filho. Apesar de ser rejeitado pelos homens, no entanto, o Pai está ali presente e permanece com ele na paixão e na morte. E aí nós podemos também pensar, quem acompanha Jesus, quem acompanhava Jesus, não compreendia tudo o que ele dizia, sobretudo quando ele falava da sua relação com o Pai. No entanto, muitos acreditavam na pessoa de Jesus, embora não entendessem tudo. Aceitavam sua pessoa. Aqui é uma outra postura, né? Apesar de não compreender tudo, aceitavam a pessoa de Jesus e ficavam sempre querendo mais, na expectativa de entender mais o que Jesus estava querendo dizer, quase como ali com sede para tentar entender o que Jesus estava mostrando. E ele ainda lhes disse, falando de sua morte na cruz: quando tiverem levantado o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. Né? Hoje sabemos que o eu sou é o próprio Deus, que nós acabamos de dizer, o nome de Deus dado no Antigo Testamento. Então, a revelação de Jesus como eu sou, este Deus, né, se desdobra, acontece, ocorre, e o Espírito vai nos dando a inteligência de entender todas as coisas. Então vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos faça compreender melhor a revelação de Jesus, o seu projeto de salvação. Ó Divino Espírito, ensina-me tudo quanto Jesus ensinou. Dá-me inteligência para entender o que Jesus estava dizendo. Dá-me memória para lembrar, ter sempre vivo na memória as palavras do Senhor. Dá-me também vontade dócil, desejo verdadeiro de praticar a palavra e os mandamentos de Deus. Sobretudo, Jesus, manda teu Espírito sobre mim, para que ele forme em mim um coração generoso, para que eu possa corresponder aos teus apelos, aos teus convites. Tira de mim, Senhor, o coração de pedra e coloca nele um coração no lugar, um coração sensível, um coração de carne. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.